Pessoal, vamos continuar aí com o estudo de centro de gravidade e de centroides. E nessa aula nós estudaremos aí os centroides de corpos compostos. Então, olha, aqui nós temos um exemplo de um reservatório, né? Que ele é basicamente formado por três corpos aí, né? Então seria um corpo composto por um cone aqui em cima, por um cilindro no meio e por uma semisfera, né, na parte inferior aqui. Então, isso poderia ser considerado um corpo composto. Se nós estivéssemos trabalhando com esse corpo no plano, seria um triângulo, um retângulo e um semicírculo, né? Então, nós iremos calcular e aprender nessa aula a calcular o centroide desse tipo de corpo, né, que é formado por mais de uma figura plana. Um corpo composto consiste em uma série de corpos de formatos mais simples, conectados, que podem ser retangulares, triangulares, semicirculares. Então, nesse exemplo aqui, né, quando se tratar do plano, nós teríamos, por exemplo, um triângulo, um retângulo e um semicírculo, como foi dito. E daí, quando o corpo tem uma densidade ou peso específico constante, o centro de gravidade coincide com o centroide do corpo. Nós vimos que quando ele tem uma densidade, né, constante ao longo de toda sua extensão, nós podemos calcular por meio do centro de gravidade, o centroide de volume, né? E no caso para figuras planas, o centroide de área. Então, nós iremos manipular essas informações para resolver problemas dessa natureza. Relembrando aí, né, como é que a gente calcula o centro de gravidade de um corpo. O centro de gravidade nós teremos aí como sendo o x com um tiozinho multiplicado pelo peso de cada uma das entidades dividido pelo peso total, né, desse corpo. Olha, onde x barra, y barra e z barra representam as coordenadas do centro de gravidade, que é o que nós estamos aí almejando descobrir. O x, o y e o z com esse tio em cima representam as coordenadas do centro de gravidade de cada parte componente do corpo. Nesse caso agora de corpos compostos, nós vamos utilizar como sendo cada um desses componentes que compõem o corpo, como por exemplo, aqui no caso, o meu cone, o meu cilindro e a minha semisfera. Então, nós tomaríamos aí, por exemplo, cada uma das coordenadas do centro de gravidade de cada um desses componentes para calcular o centro de gravidade total, né? E aí, somatório de W é a soma dos pesos de todas as partes, né? Ou simplesmente do peso total. A gente sabe que quando a gente estiver trabalhando com uma densidade constante, nós poderemos utilizar essa mesma equação, só que no lugar de peso, utilizar volume, e para figuras planas, nós utilizaremos área. E daí, no caso, nós não teremos, como é uma figura plana, não teremos a componente em Z aqui, nós teremos apenas x barra e y barra com as respectivas componentes dos centros de área, dos centroides de cada uma das partes que irão compor. Então, olha, como a gente consegue perceber, existem algumas figuras geométricas que o centroide delas, a primeiro modo, não é tão evidente. Como, por exemplo, se a gente analisar essa figura aqui e imaginá-la no plano, na parte inferior aqui, como foi dito, nós teremos um semicírculo. E nesse semicírculo,
não é muito evidente a posição exata do seu centroide. De um círculo é bastante fácil, a gente sabe que fica exatamente no centro do círculo. Porém, no semicírculo, muito provavelmente ele fica um pouco aqui abaixo do eixo X, porém o ponto exato não é tão evidente. Então, para isso, a gente dispõe aí de uma tabela no livro-texto, aí no apêndice do livro-texto, onde é informado os centroides das figuras mais utilizadas, das figuras geométricas mais utilizadas aí. E nós vamos dar uma olhada nela agora e em seguida iremos resolver alguns exemplos. Então, olha só, aqui nesse primeiro desenho nós temos o triângulo, que nós já até demonstramos como é que se calcula esse centroide. Então, olha, o x barra fica a 1/3 da base, 1/3 da base aqui, e o y barra fica a 1/3 da altura, ok? Então, nós teremos aí o centroide mais ou menos nessa posição, que é 1/3 da altura e 1/3 da base do triângulo. Agora, já para o retângulo, aí é bastante intuitivo, o centroide ele é localizado na metade da base e na metade da altura do retângulo, certo? Para um círculo de raio R, se ele estiver centrado na origem, né? Aí, olha, o centroide no eixo X ele estará na posição 0 e o centroide no eixo Y também estará na posição 0, né? Agora, imagina que eu tenho um semicírculo aqui, só à direita aqui do meu desenho. E daí, qual é a posição no eixo Y? Olha, o eixo Y ele permanece 0, se vocês puderem perceber, certo? Porque o centroide ele é localizado ao longo desse eixo intermediário, já que se trata de uma figura simétrica. Agora, qual é a altura aqui, ó, do meu centroide no meu eixo X? Aí a altura é 4R dividido por 3π, onde R é o raio do círculo, ok? De maneira análoga, se nós tivermos aí um semicírculo, só que agora posicionado apenas na parte superior do meu plano cartesiano, nós teremos que no meu eixo Y a posição do centroide ela é 0. Por quê? Porque ele estará exatamente alinhado aqui, ó, com a minha origem. Porém, no meu eixo Y, qual é a altura aqui que ele ficará? Ele ficará uma altura também de 4 vezes R dividido por 3π. Ok? Então, onde R também é o raio desse semicírculo. Então, a gente vai fazer esse cálculo para descobrir a altura com relação ao eixo Y. E, por fim, para 1/4 de círculo, nós teremos esse valor 4R sobre 3π, tanto para o X quanto para o Y. Então, ele ficará aqui a uma posição 4R sobre 3π no eixo X e a uma posição 4R sobre 3π no eixo Y. Conforme foi dito, vocês podem consultar as tabelas presentes no livro-texto e nós iremos aí resolver alguns exemplos e algumas questões para contextualizar esses cenários. Então, gente, nós temos aqui essas duas figuras compostas que nós iremos descobrir os centroides de área para cada uma delas, né? A gente viu aí, né, que o x barra, no caso o centroide do meu eixo X, é igual ao somatório do x de cada componente multiplicado pela área de cada um, dividido pelo somatório das áreas. O meu y barra, de maneira análoga, é igual ao somatório, né, do y de cada um dos componentes multiplicado por cada uma das áreas dividido pelo somatório das áreas. Então, olha, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho basicamente duas figuras, né, compostas. Aqui um quadrado de lado 10 e aqui um triângulo de base 10 e altura 6.
Como vocês podem ver, ele está centrado aqui, ó, no meu eixo, ele é simétrico com relação ao eixo Y, então o meu x barra ele será igual a zero, certo? Uma vez que ele é simétrico. Já o meu eixo Y não, ele não apresenta simetria nenhuma com relação ao eixo Y, então nós iremos calcular aí, né, o centroide com relação a Y. Então vamos lá, olha. Nós teremos aqui, né, que nós temos dois componentes. O primeiro deles é esse quadrado, onde o centroide dele, né, vou botar aqui C1, ele está exatamente na metade dessa altura, né? Aqui a 5 polegadas. Como vocês podem ver aqui, as medidas estão em polegadas pelo exemplo, apesar de ser muito pouco usado aí na notação nacional, porém os livros ainda fazem bastante uso de medidas em polegadas, por serem ainda utilizadas bastante em outros países. Então, olha, vamos fazer em polegadas. Se vocês quiserem passar para milímetros aí, fiquem à vontade. Então, o centroide, né, da minha primeira figura aqui, que é esse quadrado, a posição dele está a 5 polegadas. Então, a gente coloca 5 aqui, ó, vezes a posição a área desse primeiro quadrado aqui, né? Que no caso, essa área, ela é 10 vezes 10, que dá 100 polegadas quadradas. Então, multiplica por 100. Aí eu vou somar, né? Mais, agora, essa minha segunda figura aqui, né? Que é o triângulo. E aí nós temos que ver qual é a posição do centroide desse triângulo. A gente viu que ele fica a 1/3 da base aqui, né? Então, esse centroide, ele está a 1/3 da altura, 1/3 da altura do triângulo. Então, como essa altura mede 6 polegadas, 1/3 mede 2 polegadas, né? Então, essa alturazinha aqui, ó, ela é de 2 polegadas, ok? Só que a gente vai calcular aí com relação à origem, tá ok? A gente quer a posição que esse centroide ele está no meu eixo coordenado. Então, a posição dele é a altura do meu quadrado, que é 10, mais a localização dele com relação ao meu triângulo, que é de 1/3 da altura, que é de 2. Então, a gente vai ficar 10 mais 2. A posição que esse centroide ocupa no meu eixo coordenado é 12. Multiplicado pela área, né? Base vezes a altura dividido por 2. A base aqui é 10 polegadas. A altura é 6. Se a gente fizer 10 vezes 6 dividido por 2, é equivalente a fazer 5 vezes 6, que dá 30. 30 polegadas quadradas. E daí a gente divide pelo somatório das áreas, certo? Então, olha, a área 1, a gente viu que é 10 vezes 10, que dá 100. A área 2 dá 30. Então, a gente vai ter 130. Aí a gente pode fazer essa conta, né? Esse cálculo, 5 vezes 100, mais 12 vezes 30, dividido por 130. A gente vai ter que a posição é de 6,61 aproximadamente. 6,61. Então, olha, a gente, nessa figura, né, o meu centroide do eixo Y, ele vai ficar aqui um pouco acima dessa posição. Então, nós teremos aqui 6,61
0,61 polegadas com relação à origem do meu sistema, certo? Então, esse primeiro exemplo aqui, bastante simples. Vamos agora para esse segundo exemplo. Então, gente, vamos aí para o segundo exemplo. Eu apaguei aqui esse lado do quadro para os nossos cálculos. Se a gente olhar bem essa figura, o que tem aqui no meu eixo X é exatamente idêntico ao meu eixo Y, de maneira absolutamente uniforme. Então, para essa questão, vocês vão observar que o x barra ele irá ser exatamente igual ao meu y barra, certo? Se a gente tivesse aí algumas irregularidades, possivelmente poderiam ser diferentes, e aí a gente teria que calcular para x e para y. Só que aqui, nesse caso, por se tratar de uma figura uniforme, ela será exatamente o meu x barra igual ao meu y barra. E daí vamos colocar então a equação aí novamente, olha. O meu x barra, ele é igual ao somatório, né, de cada componente aí em x multiplicado por cada área, dividido pelo somatório de cada uma das áreas das minhas figuras. E aí, para resolver esse tipo de problema, a gente geralmente faz uma tabela, certo, pessoal? Onde a gente coloca valores aí, ó, de todos esses componentes que serão importantes. Por exemplo, como o x barra é igual ao y barra, nós só iremos escrever o x barra. Então, x barra, aí a gente coloca aqui, ó, o valor da área, e depois o valor aqui, ó, de x barra vezes a área. Como a gente tem basicamente duas figuras aqui, ó, essa figura que é o quadrado aqui, que é uma espécie de corte nessa figura, então nós teremos a figura 1 e a figura 2. Então nós iremos ver para cada uma delas qual é o valor desses componentes. Eu vou chamar essa figura como sendo a figura 1, o meu quadrado, e esse círculo como sendo a figura 2, esse quarto de círculo, né? Então vamos lá, olha. A minha figura 1 aqui, o quadrado, inicialmente vamos ver onde é que está localizado o x barra. O x barra, gente, ele está exatamente aqui no meio dessas 8 polegadas, né? Então ele estará localizado a 4 polegadas. E a minha área desse quadrado? Inicialmente a gente pensa 64, só como se trata de um vazio, nós consideramos essa área como negativa para a contabilidade. Então é exatamente menos 64. E daí a gente calcula o produto entre x barra e a área. 4 vezes 64 dá 256, então vai ficar menos 256, ok? Para essa segunda figura, né, que é esse quarto de círculo aqui, nós vimos aí na tabela anterior que o centroide desse tipo de figura, ele fica posicionado, né, a uma distância equivalente a, vou apagar aqui, 4 vezes o raio, dividido por 3 vezes π. Essa é a posição desse centroide, tanto do x, né, quanto do y. Ele fica uma posição 4R sobre 3π. Então, a gente vê aqui, né, que qual é o valor do raio? 16, né? Então, nós teremos 4 vezes 16 dividido por 3 vezes π. Isso me dará 6,79, certo? O valor desse x barra aqui, 6,79.
E agora a área é 1/4 da área do círculo, que é πr ao quadrado. Então, nós teremos π vezes 16 ao quadrado dividido por 4, 201,06. Então, nós teremos aí, né, a área 201,06. E, por fim, nós calculamos aí o produto 201,06 vezes 6,79. Isso me dará 1.365,21. Então, nós teremos aí, né, esses valores para x barra A e x barra vezes A. Agora, gente, o que é que acontece? Para calcular o x barra agora é bem simples, ó. Basta que nós somemos x barra vezes A. Olha, a gente já tem aqui que um deles é 1.365,21 e o outro é menos 256. X barra vezes A de cada um dos componentes, dividido pelo somatório das áreas, ó. Nós teremos 201,06 menos 64. E aqui nós já encontramos diretamente, né, o valor do nosso x barra, não, do nosso x barra. Então, nós ficaremos com 1.365,21 menos 256 dividido por 201,06 menos 64. Isso nos dará 8,09 polegadas. 8,09 polegadas. Note que ele será 8,09 em x e em y, ele será quase nesse ponto aqui da minha figura, certo? Então, aqui é o valor do centroide para essa figura composta. E para finalizar a aula de hoje, vamos fazer esse outro exercício aqui de um corpo composto, né? Para descobrir x barra e y barra desse corpo. Conforme a gente pode ver, agora se trata de uma forma geométrica totalmente assimétrica. Então, a gente vai ter que calcular realmente para x barra e y barra. A gente sabe que a fórmula, né? X barra, vou colocar só a de x barra, somatório de x vezes a área, dividido pelo somatório das áreas. Para a gente resolver, a gente vai fazer a tabelinha também, só que agora para x e y, né? De cada um dos corpos que compõem essa estrutura. Essa estrutura a gente pode dividi-la aqui, né, basicamente em 3 partes. A primeira composta pelo retângulo aqui, a segunda composta pelo triângulo e a terceira composta pelo círculo, né, que é uma espécie de vazio também aqui na nossa figura. Então, a gente pode criar uma tabela exatamente análoga à que a gente fez no exemplo anterior, com os dados do meu corpo 1, do componente 2 e do componente 3. E aí, como a gente precisa de cada uma desses dados, a gente vai colocar, olha, as colunas, né? Onde nós teremos o x, no caso, o x barra, que é o x-til
que é o centroide de cada uma das estruturas, nós teremos o YT, o centroide em Y para cada um deles, a área de cada um deles, AI, e daí por fim, XTIL vezes AI, ou seja, o produto entre o X barra de cada um e a área. E aí o YT vezes o AI também para descobrir a componente em Y. E agora vamos analisar cada um desses componentes. Inicialmente vamos negligenciar aí, né, as dimensões, porque não estão perfeitas aí, perfeitamente desenhadas. Mas vamos ver para essa primeira estrutura. Meu componente em X aqui, né, que é o XTIL, ele será metade desse componente aqui de 0 até 0,7, que é a medida da base desse retângulo. Então, a metade aqui, né, será 0,35 na base. Então, 0,35. Já o meu Y, né, a altura do retângulo, como tem 0,6, aqui o meu YT será 0,3. Também metade. A área do meu retângulo, 0,7 vezes 0,6, 0,42. XI vezes a área, 0,42 vezes 0,35 é igual a 0,147. 0,147. E daí, a mesma coisa para o YT vezes a área, será 0,3 vezes 0,42, que é igual a 0,126. Ok, a gente já fez para a primeira estrutura. Vamos para a segunda aí, ó. A segunda que é o triângulo. Novamente, a gente sabe que o x barra ele fica a 1/3 aqui da base do meu triângulo. Então, se aqui é 0,6, ele ficará da base aqui 0,2, localizado a 0,2, que é 1/3, e 2/3 aqui da ponta. Então, olha, no caso é 0,2 do meu ângulo reto, né, nos triângulos retângulos. 1/3 da base. Então, será 0,7 mais 0,2. Então, para a minha segunda estrutura aqui, será 0,9. Já o Y também é 1/3, só que é 1/3 dos 0,6, que já dará 0,2, né? 1/3 de 0,6 aqui. Também 1/3 aqui com relação à base, né, da minha altura. Então, aqui será 1/3 da altura, que dá 1/3 de 0,6, 0,2. E a área, né, base vezes altura, 0,6 vezes 0,3 dividido por 2, que dá igual 0,6 vezes 0,6 dividido por 2, vai dar igual a 0,18, certo? Base vezes altura dividido por 2. Agora, multiplica XTIL vezes a área, 0,9 vezes 0,18, nós teremos 0,162. E daí, ó, o YT vezes a área, 0,2 vezes 0,18. 0,036.
E por fim aí, né, nós teremos o círculo, que é a figura 3. Então vamos lá. Quem é o centroide? Qual é a localização do centroide desse círculo? Foi dado aqui, ó, em x 0,7. E em y foi dado também 0,3. A área, eu tenho aqui o diâmetro 0,2, então o raio é 0,1. 0,1 ao quadrado multiplicado por π é igual à área desse círculo, né? Então dá 0,031. Só que, como a gente viu, essa área, como ela se trata de um furo, né? Uma espécie de um furo aqui, um vazio, essa área será negativa. Então nós teremos aqui menos 0,031. Ok? E daí eu vou multiplicar menos 0,031 por x também, vezes 0,7. Daí eu terei esse produto que dá menos 0,02, menos 0,02. E aí eu multiplico também por o y, a componente em y aqui, ó. Então, 0,3 vezes menos 0,031, que me dá 9,3 vezes 10 a menos 3, ou 0,009. Ok? Menos, né? Sinal negativo também. Então, finalizada a tabela, né, a gente pode até calcular aqui diretamente, ó, o somatório das áreas. Somatório. E aí será igual. Eu vou somar aqui, ó, 0,42 mais 0,18 menos 0,031. E aí o somatório das áreas vai me dar 0,569. 0, eu também vou somar aqui, ó, que é o produto entre a componente em x e a área, que é o que eu vou precisar aqui. Vou somar 0,147 mais 0,162 menos 0,02. Isso me dá 0,289. Que isso aqui será exatamente o somatório de x vezes AI. E agora, né, vamos lá, vou somar esse lado também, 0,126 mais 0,036 menos 0,009. Isso vai me dar 0,153. Isso aqui é o somatório de y tio multiplicado por AI. E agora que eu posso aplicar diretamente nas equações, né? Novamente, x barra somatório de x tio vezes AI dividido por somatório das áreas. AI. Olha, quem é somatório de x tio vezes AI é 0,289. Dividido pelo somatório das áreas, quem é? 0,569. Então, eu vou dividir diretamente dali 0,289 dividido por 0,569
dá igual 0,508 metros. E aí também para o y barra é igual, vamos lá, somatório de y tio vezes AI dividido pelo somatório de AI está igual, a gente tem aqui já o somatório de y tio vezes AI, 0,153 dividido pelo somatório de AI, que é 0,569. Isso aqui dá 0,269 metros. Então, olha, o meu y barra aí, né? Ele vai estar aqui aproximadamente 0,269. Vai estar por aqui. E o meu x barra vai estar em 0,5. Então, nós teremos aí, né, a posição y barra, x barra, a posição do centroide para essa figura composta.